Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: Hoje, se ouvirem a sua voz. Embora o Senhor Deus tenha feito tudo o que lhe era possível para fazer com que aquela geração de israelitas que havia saído da escravidão do Egito, que haviam tido a oportunidade de ver tantos milagres extraordinários efetuados pelo próprio Deus, apesar de Deus ter feito tudo que ele pôde para despertar neles a fé, a resposta que eles deram diante de tudo que Deus fez foi a incredulidade. E essa incredulidade os impediu de entrar na terra de Canaã. O mais correto de se pensar nessa altura do campeonato, quando olhamos essa história, é de que eles perderam essa oportunidade. Então agora, essa oportunidade ela cessou. Era uma oportunidade única e exclusiva daquela geração. Bem, quando nós temos a oportunidade de olhar para a reação da geração seguinte, dos filhos deles, os mesmos que eles disseram que seriam feitos escravos pelos cananeus, nós percebemos que essa geração acreditou no poder de Deus. Dirigidos por Josué, simplesmente seguiram pela fé e viram coisas extraordinárias acontecerem como resposta a esse passo de fé. Eles viram o Rio Jordão parar de correr, um paredão de água de um lado e a água se secou do outro. Tiveram a oportunidade de visualizar não somente isso, mas de ver os muros da grande cidade de Jericó simplesmente despencando diante deles, depois que eles obedeceram a palavra de Deus e em silêncio durante 7 dias deram voltas no entorno da cidade. Tiveram a oportunidade de visualizar o sol parando, como a Bíblia mesmo vai usar essa linguagem, e a lua ficando no seu lugar imóvel, para que o dia tivesse mais horas de claridade do que as 12 horas que são providas todos os dias por Deus, para que eles pudessem vencer na sua luta contra os cananeus. Eles viram coisas realmente extraordinárias, e o texto bíblico do final do capítulo 24 de Josué vai mencionar que aquela geração morreu. Josué, bem como todos os líderes que ali estavam, e tamanha foi a influência da sua fidelidade a Deus, que essa influência ainda continuou influenciando algumas gerações depois da sua morte. É isso que acontece quando você crê na palavra de Deus, quando você entra no descanso do Senhor. O que podemos entender é que aquela geração, a geração de Josué, entrou no descanso de Deus. Mas o mais interessante é que você percebe que esse descanso não era exclusivamente daquela terra, porque mesmo aqueles que entraram na terra, os seus descendentes, algumas gerações mais tarde, saíram do descanso do Senhor. Eles estavam na terra, mas haviam colocado para fora da sua vida o descanso do Senhor. E começaram agora a sofrer com os inimigos que ali estavam, que invadiam as suas terras, que roubavam a sua paz. Por quê? Porque eles deixaram o descanso do Senhor. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que o descanso do Senhor é alguma coisa que foi oferecida à humanidade desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta. Desde que nossos pais, Adão e Eva, tomaram a decisão de seguir por um caminho contrário àquele que era o caminho do Senhor, que Deus continua dizendo: olha, o descanso está disponível a vocês. Entrem no descanso do Senhor, creiam no Senhor. Eu ousaria dizer que Noé, diante de uma geração completamente incrédula, Noé entrou no descanso do Senhor. E o descanso do Senhor para ele representou a salvação dele, da sua família, ao entrarem na arca. Eu poderia dizer a vocês de Abrão, que apesar de não ter herdado verdadeiramente a terra, mas ele entrou no descanso do Senhor. E ele andou com Deus todos os dias da sua vida, o tempo todo, aprendendo de Deus, tropeçando, caindo, mas sempre ali junto com o Senhor, aprendendo lições preciosas, e deixando uma lição de fé tremenda, a ponto de ser ele chamado o pai da fé. E poderia citar para você uma grande quantidade de pessoas, mas o mais interessante é que quando chegamos no Salmo 95, de onde é extraída essa citação que o autor da carta aos Hebreus vai mencionar,
hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, ela inicialmente vai aparecer ali, no Salmo 95, na época de Davi. O que significa que a promessa do hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, entrem no descanso do Senhor, essa promessa vinha sendo feita desde os dias que o pecado entrou aqui no nosso planeta. A geração que saiu do cativeiro do Egito não acreditou nessa promessa, a geração seguinte acreditou, e você tem uma sucessão de gerações, alguns acreditaram, outros não, uns acreditaram, outros não, mesmo em meio a gerações perversas e corruptas, incrédulas, sempre haviam pessoas crendo e entrando no descanso do Senhor. Nos dias de Davi, o alerta é feito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Creiam no Senhor, entrem no seu descanso. E eu quero dizer a você que essa promessa foi lembrada nos dias da carta aos Hebreus, e ela continua valendo para a gente hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O descanso de Deus continua disponível para a gente. E não são as circunstâncias externas que vão determinar se a gente vai entrar no descanso ou não. E quando você olha para a geração do Noé, que geração corrupta e terrível, Noé entrou no descanso do Senhor. Você olha para a geração de Abraão, aquela geração corrupta, ele vivendo entre os cananeus, idólatras, faziam até mesmo sacrifícios humanos, ele entrou no descanso do Senhor. Você olha para José, vendido pelos próprios irmãos, indo viver no Egito, no meio de um povo idólatra, feiticeiro e etc. e tal, ele entrou no descanso do Senhor. Não são as circunstâncias externas que vão determinar se você vai entrar ou não no descanso do Senhor. É a tua entrega a Cristo Jesus. É acreditar na promessa dele, que a promessa dele é para você hoje, aqui e agora. É isso que vai determinar se você vai entrar no descanso de Deus ou não, independente das circunstâncias. Não são elas que determinam se você entrará ou não no descanso de Deus. Porque quando você olha para os mártires, para todos aqueles que tiveram que dar a sua vida por Cristo Jesus, eu não posso dizer, por exemplo, que o Isaías, apesar de ter sido cerrado ao meio pelo ímpio rei Manassés, que ele não entrou no descanso do Senhor. Eu não posso dizer, por exemplo, que Pedro, ao ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não entrou no descanso do Senhor. Eu não posso dizer que o próprio Paulo, quando foi decapitado por ordem do imperador Nero, que ele não entrou no descanso do Senhor. Aliás, quando você lê a descrição que é feita a respeito do momento em que ele estava se dirigindo para o local da execução, ele estava em paz. E a Sharon White ainda diz assim, o último pensamento que encheu a sua mente foi um pensamento a respeito de Deus e do seu amor. E esse último pensamento se unirá ao primeiro, quando Deus o ressuscitar dos mortos por ocasião da ressurreição de Cristo, do retorno de Cristo Jesus. Portanto, ele entrou no descanso de Deus, apesar de ser martirizado. Hoje Deus nos chama para entrarmos no descanso dele. O mesmo alerta é feito para você e para mim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se por acaso teu coração tem estado endurecido por causa das circunstâncias externas, porque você acha que para entrar no descanso de Deus você não pode ter dificuldades e problemas à sua volta, eu queria orar para que Deus abrisse seus olhos e você enxergasse que o descanso de Deus é dado a nós, mesmo que estejamos no meio do vale da sombra da morte. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos dê esse descanso? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor pode nos dar descanso independente das circunstâncias. Como o Senhor fez, aliás, com o próprio Daniel, que jogado na cova dos leões, ainda assim entrou no descanso do Senhor. E o Senhor o protegeu. Ajuda-nos a podermos viver essa realidade pela fé hoje, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?